fraqueza, oh realeza, quantas invejas aniais em vós mesma nesta tão agitada vida. É por causa desta coroa, senhoras e senhores, desta maldita coroa que Tebas colocou na minha cabeça, que o meu cunhado Creonte pretende destronar-me por intriga ou por inveja, subornando para tanto este velho charlatão, que na sua arte da adivinhação és um cego. Começa em 2009, com o meu retorno, eu fui fazer um curso fora, na França, de palhaçaria, formação em palhaço, uma formação profissional. E eu tinha saído de um outro grupo que eu tinha fundado também, que era Mundim Teatro, que tinha Guto Viscardi, Patrícia Carvalho, Simone Marcelo, Cristiane Rocha, Joana Lopes. Então eu saí de um grupo que eu formei, porque eu estava me identificando muito com o processo de criação no formato colaborativo. E também estava numa crise na época sobre a minha identidade artística e sobre a questão da palhaçaria. Eu gostava muito de ser palhaço, mas eu não tinha certeza se eu era palhaço. Então foi esse tempo que eu dei, saí de Brasília em 2008, fui para a França para fazer essa escola francesa lá em Paris e voltei em 2009 com vontade de criar. Não queria trabalhar só com palhaçaria, mas sabia que palhaçaria era um eixo também na minha vida, assim, que era muito importante. E chamei a Lidiane Araújo, que tinha trabalhado comigo na Mundim, que também tinha saído da Mundim. E aí esse encontro faz com que a gente determine um caminho para uma construção de grupo, com um pensamento ou uma missão de grupo, né? Trabalhar com processo colaborativo. Ter sempre numa ideia de que a dramaturgia, por mais que ela seja inspirada em uma dramaturgia, uma literatura pré-existente, mas que o processo de criação ele resulte num novo processo de dramaturgia. A gente estava dialogando com duas obras literárias shakespearianas e trabalhando com um processo colaborativo, né, na reestruturação desse encontro pós-morte de Ofélia, Julieta, Hamlet e Romeu. E aí, com o doutorado, em 2015, eu decidi pesquisar a questão do palhaço no gênero trágico e como eu poderia encontrar espaços cômicos dentro de uma estrutura trágica, né? E foi a partir dessa proposição acadêmica que surge o espetáculo Édipo Rei. Eu tive que dar um subtítulo porque já não era mais Édipo Rei, né? Seria Édipo Rei, o rei dos bobos. Já dá uma pista para o espectador de que ele não vai assistir uma obra literária clássica do Sófocles, apesar da gente manter a estrutura dela, mas ele vai ver uma obra literária alterada ali, porque eu fiz inserção de personagem, inserção de diálogos, a gente traz esse jogo do palhaço para alguns momentos. Por que é que no tempo da terrível esfinge, tu não conseguiu arranjar algum jeito para salvar essa cidade? Cidade nova! Sendo que eu, Édipo Rei, o rei Édipo, aquele que nada sabia, destruí a terrível esfinge. Eu acho que é muito particular, assim, de alguma forma dentro do grupo e é muito respeitoso também. A Ana Vaz queria muito falar sobre essa questão da falta de emprego, dela como artista que não está trabalhando e não tem condições de pagar as coisas, e que isso para ela foi um tormento quando ela esteve fora do país, morando fora. Ela passava por essas entrevistas, então ela achava que ali aquele mote seria muito importante para desenvolver uma obra, porque muitas pessoas estariam passando por aquela mesma questão. E apostamos nisso, né? Porque aí todo mundo entende o grau de importância. Então, assim, se eu chego no grupo e falo, eu gostaria de trabalhar com tal pauta ou tal temática, de alguma forma, quando eu proponho isso para o grupo, eu tenho que deixar claro que isso é muito importante para mim. E o grupo vai se contaminar e vai respeitar e vai acompanhar esse processo. Claro, vai colaborar de diferentes formas, vai me provocar. Mas acho que mesmo a característica anterior a esse período, em 2014 eu entro por conta da montagem do espetáculo Entre Cravos e Lírios, que é assim, bastante significativo na história desses 15 para 16 anos, né? E eu acho que o Entre Cravos e Lírios ele já carrega, assim como o Édipo, né, o Denis descreveu
o Édipo Rei como um encontro entre a tragédia e a comédia, né? A minha maneira de perceber, também um objeto de estudo dele. Mas o Entre Cravos e Lírios também tem essa característica, né? Que é o drama cômico. Acredito que quando se vê o trabalho do ator como palhaço, e não necessariamente um palhaço naquele sentido clássico, né? Eu posso falar por mim, eu não fui um palhaço batizado, eu não tive uma iniciação de palhaço. Mas quando eu me vi trabalhando como ator, por exemplo, nesse espetáculo, eu me vi palhaço. A mesma coisa aconteceu com a Simone Marcelo, que nunca tinha tido uma experiência de palhaça, foi fazer a Rainha Jocasta num espetáculo Édipo Rei, Rei dos Bobos de Palhaço, e a gente se via ali numa situação atuando como palhaço. Eu acho que isso é uma característica desse grupo, essa ousadia de trabalhar a palhaçaria como comicidade de uma forma que autoriza atores e atrizes que não têm aquela iniciação, uma conhecida iniciação, né, de palhaçaria, se vendo ali no jogo do palhaço, entendendo esse jogo como um jogo cênico, que não tem que ter um endereço específico. Ah, Tiresias, se tu não fosses um velho e cego, eu te puniria para não aprenderes a conspirar contra mim. Acho que o Lupe define bem essa questão da palhaçaria e para mim tem uma visão distorcida da sociedade sobre o palhaço, né, sobre essa figura cômica, e eu vejo ela como uma figura muito mais sagrada e muito mais contundente, visceral e contundente na sua existência dentro de uma sociedade, porque ela tem uma função social, né? E um ator que sabe trabalhar com uma técnica da palhaçaria dentro de um teatro, mesmo que a gente não esteja trabalhando como palhaço, que a gente tem espetáculo, a gente cria espetáculo sem ser somente da linguagem da poética da palhaçaria. Eu, como diretor, eu sempre puxo esse entendimento dessa performance, né? Dessa atriz ou desse ator. E se fosse o seu palhaço nesse momento? Como você viria, né? Qual é o seu ponto de vista? No momento em que, né, agora que eu tenho 11 anos de profissão e tal, então no momento também de muita aprendizagem até nisso. E o Denis falou, né, sobre, pelo que eu me lembro, né, da máscara ter esse lado de dentro, que tem uma sombra ali, que é com ela que a gente trabalha, né, na medida em que a gente revela, esconde aquela sombra e tal. Então mesmo quando a gente não está trabalhando a estética do palhaço, que o palhaço não está apresentado ali de maneira literal, acho que ele, né, ele se torna uma ferramenta muito produtiva para que aqueles personagens também tenham uma potência maior aliás, no trabalho do ator com aquele personagem, tem uma potência maior de contato mesmo mais profundo com o personagem, ou entender como ter uma grandeza emocional com o personagem, que vem um pouco desse raciocínio da dinâmica de se trabalhar na palhaçaria, que eu acho que, por sorte, né, como o Denis tem esse interesse de pesquisa, isso vai refletindo no processo criativo, mesmo quando não reflete na estética. Ô, Nina! Mas eu vou falar. Ai, eu não vou falar, porque não é hora, tá vendo só? Eu não sou obrigado a falar, não. Eu não vou falar, eu não vou falar. Ai, eu vou falar assim! Eu vou falar, meu Deus, eu vou falar. Ai, gente, que lindo, que luz, que tudo, que fuga, que inspiração! Acho que o Teatro de Brasília, né, também tive a oportunidade de circular aí pelo Brasil, outros países, e até como programador, né, assistindo espetáculos para selecionar, para trazer. Então, à medida que eu ia avançando nessa função, assim, né, de curador, de programador, também eu ia pensando, caramba, como o Teatro de Brasília é ousado, como tem uma avidez até quase desesperada às vezes por ser transgressor num sentido assim mais positivo, sabe, de inventar alguma coisa nova. Não sei se é pelo afã da criação da cidade, realmente, que fica uma vontade de fincar um ponto assim, né, de uma coisa nova que traz uma identidade original, mas você vai vendo mesmo no resultado
né, no que se faz por aí no mundo, na América Latina, você não consegue falar, Brasília parece com isso, ou Brasília bebeu aí, é muito difícil, é muito autêntico o trabalho que é feito aqui, ao mesmo tempo difícil dizer qual é a característica que a gente tem em comum entre os grupos. Mas a sensação de ser um grupo daqui é a sensação de ser de uma cidade onde se produz muito, se produz tanto que eu acho que se desperdiça muito, porque a gente está sempre produzindo alguma coisa nova, tem coisas que, né, a memória é muito curta, então tem coisas que a gente produz, apresenta 3 vezes, 6 vezes, 12 vezes e nunca mais a gente ouve falar, a gente não toca naquele figurino, né? Quantos figurinos você fica olhando na arara e fala, e aí, quando é que esses personagens vão encontrar um autor, aquela história do Pirandello. Quando é que esse personagem vai viver de novo? Você fica com medo de usar aquele figurino para outra coisa, mas não sabe se ele vai voltar algum dia à luz. Então, assim, a gente já sabia da dificuldade de um panorama onde uma Secretaria de Cultura subsidiava a gente financeiramente de uma forma muito irregular, muito aquém daquilo que deveria ser, diante de toda uma produção artística, né? O outro problema maior para mim, que eu sempre enfrentei desde quando eu saí da universidade, é a questão da alocação de uma sala de teatro ou de um aparelho cultural. A gente é muito deficitário da questão do aparelho cultural. Então, problemas com pauta eram gigantescos e sempre foram, assim, durante todo esse percurso da minha carreira artística. Eu acho que a gente sofre muito para... A gente nem sofre, né? A gente trabalha bastante para criar um material com uma equipe gigantesca e aí quando a gente quer distribuir, mostrar para o espectador, a gente sofre com esse impacto, que são as casas que não estão bem preparadas para receber os espetáculos. A gente já labuta demais para fazer o nosso material que a gente ama, mas a gente enfrenta um outro problema que é muito mais obscuro, que é a falta de entendimento social e político desse país sobre a nossa produção. Isso é bem sério. Acaso sabe quem são teus verdadeiros pais? É óbvio. Óbvio. Sem que o saibas, és abominado para aqueles que te geraram, dos quais, escute, um ainda vive e o outro está morto, Martinha. Olha só, Édipo, hoje os teus olhos veem a luz. Dentro em pouco, os teus olhos serão trevas. Caralho, não gosto disso aqui não, isso aqui é pra vídeo, né? Então, assim, se fosse para dar um conselho, a pessoa quer mesmo, vai fazer de qualquer forma, eu acho que tem que ter uma visão, querendo ou não, tem que ter uma visão empresarial. Hoje, para sobreviver como artista, tem que ter um planejamento de carreira artística que envolve ser ousado do ponto de vista empresarial, conquistando nichos, fazendo redes de trabalho, entendendo o mercado, tendo um bom planejamento financeiro, tendo disciplina tanto criativamente dentro de uma sala de ensaio, na dinâmica de apresentações de circulação, como de escritório. Eu não vejo como um artista hoje pode não ser um produtor do próprio trabalho. Então tem que ter uma disciplina e um entendimento de quais são as possibilidades de angariar recursos. Em alguma medida, mesmo os mais notáveis, né, você vê hoje, né, a gente está num momento em que a Fernanda Torres está em voga, né, por conta da indicação ao Oscar. Sempre que eu a vi falar, ela está dizendo como ela está em reuniões, como ela está planejando, prospectando projetos, como ela está sentada em mesas de negócios para fazer com que o trabalho dela aconteça. E que enquanto ela não começou a fazer isso, né, o trabalho dela talvez não acontecesse. Se você ficar esperando realmente o trabalho vir, é complicado. E trabalhar com planejamento de médio, curto, médio e longo prazo. Porque não é porque eu estou envolvido numa obra aqui que eu já não estou, né, planejando, discutindo questões para daqui a 1 ano, 2 anos. Porque se não for assim, no ano que vem não tem nada. É o que é mais exaustivo, faz a gente... Trabalhoso, era essa palavra que eu ia falar. Para quem está começando, é trabalhoso, é muito exaustivo. É muito complexo, né? Vai-te embora! A tua presença só perturba e incomoda. E indo embora talvez não nos aborreça mais.
Eu acho que a palavra trabalho. É sorte.